Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho mais a respeito do empate do Palmeiras por 0-0 contra o San Lourenço. Realmente era um jogo importantíssimo para o Palmeiras, um jogo que caso o Palmeiras vencesse, o Palmeiras poderia estar se classificando como primeiro geral, o que dá uma grande vantagem para o Palmeiras nessas fases de mata-mata, porém, infelizmente, não foi o que aconteceu. Nós tivemos, especialmente no primeiro tempo, uma situação em que o São Lourenço estava muito bem postado na defesa e a gente viu o Palmeiras muito pouco inspirado, muito pouco criativo. Muito embora o Palmeiras conseguia ficar com a bola, conseguia essa retenção da posse de bola. Para você ter uma noção, o Palmeiras terminou o primeiro tempo com um total de 74% de posse de bola, o que realmente mostra esse domínio do Palmeiras em termos de conseguir segurar a bola no campo, porém é uma posse de bola muito pouco produtiva. O Palmeiras não conseguia armar boas jogadas, não conseguia finalizar. A gente percebia uma enorme dificuldade do Palmeiras em estar criando qualquer tipo de jogada. E hoje, infelizmente, o trio de ataque Luiz Guilherme, Endrick e Estevão acabou não funcionando. Muito embora eles tentaram, eles se esforçaram, a gente percebia que os dribles não estavam dando certo, as jogadas de tabela também não estavam. Então, funcionou muito mal hoje a nossa defesa, o nosso ataque, perdão, e o Palmeiras não conseguiu estar criando muitas oportunidades. Faltou bastante, realmente, inspiração, especialmente nesse primeiro tempo para o Palmeiras. A única coisa que nós tivemos no primeiro tempo foi a questão da bola parada. O Palmeiras até consegue marcar um gol com o Gustavo Gomes, só que depois o Bandeirinha acaba marcando o impedimento, e impedimento esse que é confirmado pelo VAR. E depois ainda nós tivemos uma oportunidade no escanteio com o Murilo. O Murilo dá uma cabeçada e leva um certo perigo. Mas fora isso, o Palmeiras produziu muito pouco, especialmente com a bola rolando. O Palmeiras não conseguia sair dessa marcação muito boa que o São Lourenço conseguiu fazer contra o Palmeiras. E no segundo tempo foi mais ou menos parecido o que ocorreu no primeiro. Só que o Abel ele acabou fazendo algumas modificações. Ele colocou o Flaco Lopes e o Rony. Algo que está me estranhando um pouco em relação ao Abel é a questão do Flaco Lopes. Eu não entendo porque o Flaco Lopes não está tendo mais oportunidades e principalmente porque que ele não é titular. Porque na minha visão ele foi disparado o melhor jogador do Palmeiras nesse Campeonato Paulista, realmente foi um artilheiro. Não dá para entender como que de uma hora para outra ele perdeu essa posição e hoje em dia joga poucos minutos. Você sabe que o Flaco Lopes é um jogador que tem extrema presença de área, é um centroavante nato, é um jogador que num jogo como esse, onde a marcação está muito bem encaixada e o Palmeiras está tendo muita dificuldade ofensiva, você pode jogar uma bola na área que tem um zagueiro, um centroavante que tem uma presença de área impressionante. Então eu não entendo muito bem essa relação entre o Abel e o Flaco Lopes, para ser sincero. Eu não entendo essa opção que ele faz muitas das vezes por deixar o Flaco Lopes no banco, sendo que hoje até o Flaco Lopes entrou até de forma cedo, digamos assim, porque em outros jogos acaba que o Abel demora muito mais para colocá-lo em campo, o que na minha visão não faz sentido nenhum. Com a entrada do Flaco Lopes e do Rony, nós tivemos a saída, e não só saída, como uma despedida do garoto Endrick, de apenas 17 anos, realmente uma revelação impressionante do Palmeiras, que vai jogar agora a Copa América e posteriormente vai se transferir para o Real Madrid da Espanha. Nós temos a dizer que o Endrick realmente em pouquíssimo tempo deu muita alegria para a torcida palmeirense. Eu creio que apesar do pouco tempo que ele ficou no Palmeiras, ele conseguiu marcar o seu nome na história do clube, especialmente na campanha vitoriosa do Campeonato Brasileiro de 2023. Eu creio que ele foi extremamente fundamental. Eu quero destacar aquela partida que o Palmeiras consegue a virada contra o Botafogo por 4-3. Realmente, se não fosse o Endrick, eu acho que não conseguiríamos fazer essa virada. Então, esse jogo é um jogo extremamente emblemático na relação Endrick e Palmeiras.
E o que nos faz pensar um pouquinho também se o Abel Ferreira também não poderia ter colocado ele mais vezes na Libertadores do ano passado. Realmente, o Palmeiras sentiu falta de um jogador com mais talento na Libertadores do ano passado, porém o Abel optou por não usar o Endrick tanto assim quanto deveria, que na minha opinião foi o maior erro do Abel Ferreira no ano passado. Fora isso, nós também tivemos o Paulista desse ano, onde o Endrick também jogou muito bem, novamente tendo uma participação muito fundamental para o título do Palmeiras. Então, em pouquíssimo tempo, ele conseguiu ser um fator decisivo em 2 títulos, o que para um garoto de 17 anos mostra o tanto que ele tem potencial, né? Ele realmente é um garoto totalmente acima da média, é um jogador que tem futuro. Obviamente, é muito difícil a gente falar a respeito da carreira de um jogador de apenas 17 anos, porque ele tem todo aí um futuro pela frente. A gente sabe que o futebol é um meio cheio de dificuldades, cheio de armadilhas. Então a gente percebe que ele também é muito bem assessorado, porém é sempre bom tomar cuidado com esse tipo de coisa para não se perder, para não perder o grande talento que ele tem. Palmeiras acaba empatando por 0-0 o jogo, o que é muito ruim em termos de tabela, né? Porque todos nós, como torcedores, esperávamos que o Palmeiras conseguisse esse primeiro lugar geral, e até porque o São Lourenço, apesar de ser o adversário mais qualificado do grupo depois do Palmeiras, também não é esse baita time que muitas das vezes o Palmeiras poderia estar empatando. Foi um jogo totalmente abaixo da média, foi um jogo muito ruim do Palmeiras, onde nada funcionou, onde o Palmeiras ficou totalmente preso na marcação que o São Lourenço impôs. Então é treinar, porque o Palmeiras, a gente percebe que está tendo dificuldades, especialmente nesse setor de armação. Muito embora eu tenha visto a entrada do Rômulo hoje, eu achei que o Rômulo entrou muito bem. Dentro do que poderia ser feito, eu creio que ele entrou muito bem. Nós temos o Rafael Veiga, que está numa péssima fase. Eu ainda não sei se é o caso de o Rafael Veiga ir para o banco em definitivo, mas eu acho que o Rômulo também tem que ter mais oportunidades, porque ele mostrou hoje que é um bom jogador, é um jogador que pode trazer novas alternativas para o Palmeiras, e é bom que o Abel Ferreira comece a pensar um pouco mais no nome dele para as oitavas de final. Agora nos resta saber qual time o Palmeiras vai pegar nas oitavas de final. Vamos ver o chaveamento para nós começarmos a planejar essa fase mais aguda das Libertadores, essa fase mais difícil. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.